Olá, amados! Deus abençoe suas vidas poderosamente. Estou de volta aqui no canal. Tava sumida, né, gente? Sim, tava sumida, passando tempos difíceis. Eu precisava desse tempo, um pouco, né? Para você que está chegando aqui hoje e agora, eu sou a profetisa Adriana Cristina. E há muitos anos eu venho aqui no canal, né, fazendo oração, né? Nós estávamos sempre orando, buscando ao Senhor juntos aqui, né? E desde 2022, eu venho enfrentando aí um câncer e esse é o motivo que eu estava sumida. Esse câncer ele estava na minha garganta, né? E como ele estava na garganta, eu tinha muita dificuldade, vivia com a garganta infeccionada, vivia com dor e era muita dor, gente. Então eu comecei tratamento, né? O ano passado, março do ano passado, eu comecei o tratamento lá no COR, né? Hoje eu tô morando aqui em Coronel Fabriciano. Antes eu tava em Cabira, né? E hoje eu tô morando em Coronel Fabriciano. E eu comecei o tratamento aqui em Coronel Fabriciano, na oncologia lá no COR. E fiz vários tratamentos, né? Na verdade, 2 protocolos. Muita pessoa pergunta qual é o câncer? É o linfoma não de Hodgkin, célula T, é um câncer avançado. E aqui eu tava, agora não tem muito, né? Mas eu tava com bem grande. Eu vou deixar depois aqui a foto para vocês verem como que estava. E o ano passado eu terminei, né, o protocolo, fiz 2 protocolos, 2 tratamentos no ano passado. E o tratamento parecia ter reagido, mas no início desse ano, após eu ter feito o PET, né, o PET scan, que eu fiz lá em Belo Horizonte, esse PET ele é bem demorado, né? Como ele é bem demorado, quando o resultado do PET chegou, o câncer tinha voltado. E eu comecei ali, né, na espera, não só do PET, mas na espera também para estar fazendo a cirurgia, né, que é o transplante de medula óssea. Estava aguardando os dois. Tô gripada, gente, tá? Tá muito frio aqui e eu tô gripada. Mas aí, o que acontece, gente? Com isso, eu tava sentindo muitas dores, cansaço, voltei a sentir todos os sintomas novamente, né? E o médico pediu um novo PET scan, é um exame, né? Avançado, mais avançado do que aquele outro exame, eu esqueci o nome dele, tem um branco. Mais avançado do que tomografia. E aí eu fiz esse exame e o exame deu que o câncer estava avançado. Lembrando, antes eu estava indo por 3 e dessa vez agora ele estava mais agressivo. O médico me explicou no início desse ano que ia parar meus tratamentos e o que ele podia fazer ele já tinha feito e que ele ia passar um PET scan. Ele falou que os remédios que eu tomei eram muito fortes e era para ter dado resultado. E não deu resultado, eu estava muito anêmica, né? Parei no hospital, internada, fiquei vários dias internada no hospital, porque a anemia estava muito forte, tive que tomar sangue, fiquei ruim mesmo, gente. As minhas plaquetas estavam baixas. Eu levei até um susto o dia que eu fiz o exame e eles ligaram para mim e mandaram eu correr para o hospital. Eu falo que Deus que cuida da gente, e é Deus que cuida da gente, gente. Por isso que a gente tem que confiar em Deus em todo o tempo, tá confiando em Deus. Eu achei que estava bem, sabe? Quando você sente assim que o seu corpo tá bem, você tá bem. Mas de repente eu recebi uma ligação e mandaram eu correr para o hospital. E eu fiquei até assustada esse dia. Mas
o médico, né, no dia que ele passou para mim, depois eu vou contar para vocês direitinho, no dia que ele passou para mim, naquele dia eu fiquei, assim, a gente fica triste, né? A gente confia em Deus, sabe que Deus, né, tem todo o poder. Eu entendo que é no tempo de Deus, é na hora de Deus, e é isso que nós temos que entender. E, gente, às vezes a gente quer achar quem é o culpado da situação que a gente está. Mas eu aprendi muito nesse processo que eu estou passando, eu aprendi muito com Deus. Deus tem me ensinado tanto, sabe? Todos os dias Deus tem me ensinado. E eu comecei a mudar, sabe? Antes eu estava assim, sabe? Mais para baixo, estava triste. E eu orei a Deus, e o Senhor falou que era para me posicionar, que era para mim começar a orar, né? Mais, orar mais, porque eu orava, mas o Senhor queria que eu orasse mais. O Senhor queria que eu agisse, né? Tomasse uma posição, me levantasse, me posicionasse. E eu comecei a fazer isso, mudando meus pensamentos, porque no momento que você recebe um diagnóstico, que o médico fala que já fez, né, o que tinha que fazer, a gente começa a ficar meio preocupado. Mas é nesse momento que a gente tem que confiar em Deus. O Senhor falou muito isso comigo. É nesse momento que nós temos que apegar em Deus, porque falar, Deus, eu confio em Ti, é fácil. Mas nós temos que confiar em Deus quando a provação vem. Então, e sim, todas as vezes que eu passei por situação difícil, Deus sempre colocou anjos na minha vida. Deus sempre cuidou de mim. O tempo todo Deus cuidou de mim. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, nesse processo, né? Por tudo, Deus tem colocado pessoas, né, no meu caminho, tem sido bênção. E voltando aqui, né, o assunto rapidinho, eu tive o diagnóstico ali, que o câncer tinha voltado, o transplante de medula óssea, depois de 6 meses que saiu, eu não podia mais fazer, não podia fazer não podia fazer nem a consulta, né, por causa do câncer tinha voltado, estava um nódulo bem grande, assim, enorme, sentindo dor, não dormia à noite. Não é brincadeira. Mas aí eu comecei a pegar em Deus. Eu comecei a trabalhar na minha mente, sabe? Porque o inimigo, ele tenta muito trabalhar na mente da gente. E eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar isso. Eu comecei todos os dias a acordar e eu visualizava eu curada. O Senhor falando comigo, né? E eu creio na minha cura, Senhor, eu creio no meu milagre. Eu já estou curada. Eu parei de falar que eu estava com câncer e comecei a profetizar, né? No mundo espiritual, eu estou curada. Parei de falar com as pessoas que eu estava com câncer. Parei de falar do câncer. Porque o inimigo, por muitas vezes, ele tenta, sabe o quê? Ele tenta fazer que você fique focada no problema. E enquanto nós ficarmos focados no problema, o problema não passa, a situação não muda. Porque quando a gente fica preocupado no problema, quando você foca no problema, você esquece que você tem um Deus, que Ele é grande, que Ele tem poder, e todo poder está na mão dEle, Ele tem um controle de tudo. Lembra de Pedro? Quando o Senhor chamou ele para vir sobre as águas, quando ele pôs os olhos dele nas águas, ele começou a afundar. Então, por isso que quando nós estamos passando por uma dificuldade, passando por um problema, passando por uma tribulação, o foco é o quê? Tira o foco do problema. Foque em outras coisas. Foque em Deus, né? Principalmente em Deus. Começa a pensar mais em Deus, começa a ler mais a Bíblia, começa a orar mais, começa a aproximar mais de Deus e esquece o problema. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a levantar, agir no meu dia a dia como se eu não tivesse câncer. Eu esqueci do câncer. Toda vez que vinha assim, sabe, eu não tenho câncer, eu estou curada pelo poder do sangue de Jesus. É um ato profético, gente. E, para graça de Deus, né, Deus agindo, né, o médico me chamou de volta. E eu fui... Gente, outra coisa, quando eu fui internada, eu estava com hemorragia. Meu Deus do céu, que é um testemunho, um vídeo que eu vou fazer sobre essa hemorragia. E é por isso que eu estava muito anêmica.
E essa hemorragia estava me matando, me matando. Então, assim, eu sangrava muito, estava com muita hemorragia. E, assim, de usar fralda. Pensa, muita hemorragia. E o médico não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. E quanto mais anêmica que eu ficava, mais eu sangrava. Então, assim, uma situação muito difícil, né? E eu orando a Deus, pegando firme com Deus, comecei a trabalhar na minha cabeça, na minha mente, né? O que eu fiz? O que Deus fez, né? Deus, o resultado do exame saiu, mas apesar do diagnóstico, o médico me chamou para o tratamento de volta. E eu coloquei nas mãos do Senhor, falei, Deus, se for da tua vontade, eu, né, ser curada através de tratamento, que o Senhor venha dar direção para o médico, que o Senhor venha dar, né, uma luz e mostrar para ele. Mas se não for da tua vontade, eu creio, porque o Senhor pode fazer com um piscar de olho, porque para esse câncer, para o Senhor, não é nada. Esse câncer não é nada. Eu comecei a declarar isso todos os dias. Esse câncer para o meu Deus não é nada. Eu falei, câncer, você não é nada perto do meu Deus. Eu falava, sabe? E eu declarava. E aí o médico me chamou de volta. E o mês passado, né? Não sei se você está me acompanhando lá no Instagram, eu voltei a fazer o tratamento. E eu falei com Deus que dessa vez ia ser diferente. Não é porque eu não estava servindo a Deus, não é porque eu não estava tendo fé. É só quem está passando para entender o que eu estou falando. Mas a mente da gente fica um turbilhão. O corpo, né? A gente. Então, assim, muitas mudanças, sabe? Na casa, na rotina, na família. Muda tudo, gente. Mexe mesmo. E eu falei com Deus, falei, Senhor, o Senhor tem um propósito em tudo, né? Tudo, em tudo, Deus tem um propósito. E hoje eu posso falar, gente, em tudo Deus tem um propósito. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Porque não era só minha vida, a questão da saúde. Há muitas áreas da minha vida que estava só Jesus para ter misericórdia. Há muitas áreas, financeira, casamento, família, todas as áreas. Eu vou contar depois, aos poucos, vou contando o testemunho para vocês aqui. Mas aí, gente, eu falei com Deus, vou me levantar, vou me posicionar. E eu comecei, né, a postar mais lá no Instagram, comecei a falar mais de Deus, comecei a me posicionar. Até mesmo eu me distrair e também para fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer ser curada primeiro, né? No meu coração estava assim, Senhor, quando o Senhor me curar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, né? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Mas aí o Senhor sempre estava falando no meu coração que não, o Senhor quer que eu faça. E, gente, é incrível. Um pouquinho eu comecei a fazer, Deus começou a trabalhar, em muitas áreas da minha vida foi destravada a respeito do médico me chamar de volta, que para mim foi coisa de Deus, tá? Foi coisa de Deus. E eu fui para aquele hospital, fiz o tratamento para a glória de Deus, olha, e assim, no hospital orando a Deus, recebendo ali a químio, mas orando a Deus, graças a Deus, eu não tive muitos efeitos colaterais, somente mesmo ali tive assim, vômito, né? Fiquei enjoada e tudo. E teve 2 dias, né, que eu até postei lá no Instagram que eu passei mal e eu não pude nem falar no Instagram. Aproveitando, se você não me acompanha no Instagram, me acompanha lá, porque lá eu posto e falo do meu dia a dia. Então eu falei, Deus, vou voltar pro canal, vou voltar a fazer, vou fazer mais, né? Essa semana, para a glória de Deus, comecei a fazer o devocional. É muito puxado, puxado assim, porque tem uns tratamentos, tem dia das químio, por isso que às vezes eu ficava jogando e falando, Deus, eu começo uma oração, começo aqui, mas tem aí vem, eu vou ter que internar, como que vai ser isso? O Senhor falou, apenas faça. E é o que eu estou fazendo. Gente, são tantas pessoas que têm mandado mensagem para mim, que está passando a mesma situação, tem agradecido, tem dizido, profetiza, eu agradeço a Deus pela vida da senhora, porque
A senhora apareceu no Instagram, estou te acompanhando no Instagram. E eu tenho me levantado mais, eu tenho me posicionado. Porque quando você está com câncer, você quer ficar deitada, você, né? Muitas pessoas morrem porque se entrega. E eu vou falar para você, uma luta que nós temos quando você está doente é lutar contra o seu próprio corpo, né? Porque o seu corpo, a sua mente, o emocional, todas as áreas pedem para a gente ficar quieta. Vai, fica no quarto, fica sozinho, você quer ficar mais sozinho, você quer ficar mais quieto, sabe? Mas eu vou falar para você, pelo ato de fé, a gente tem que levantar, você tem que lutar, você tem que, sabe, ter sua rotina, né? Lógico que você não vai fazer tudo que você fazia antes, mas ficar parado é a pior coisa que acontece. Por quê? Mente vazia é a oficina do diabo, tá, gente? Mente vazia é a oficina do diabo. Então, preencha sua mente, né, com outras coisas, né, para que o inimigo não tenha poder de ficar ali, sabe, não, tá queimado e repreendido. Então, assim, foi a melhor decisão que eu tive e tive resposta de Deus, assim, sabe, na semana. Teve um dia que eu tava até pensando, falando, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Porque às vezes a gente acha que não vai dar conta. Mas quem capacita? Quem capacita nós é Deus. Quem nos dá força é Deus. Quem me dá força todos os dias para levantar é Deus. Quem dá força para você levantar todos os dias é Deus. Para lutar todos os dias é Deus. E é isso que assim, eu fico até emocionada, porque às vezes a gente acha que o seu dia a dia é na sua força, não é na minha força, não é na sua, é na força de Deus. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos capacita. E é por isso que eu estou aqui. Porque Deus tem capacitado, Deus tem me dado força para mim estar aqui. E eu estou de volta. E aqui no canal eu vou estar compartilhando meu dia a dia, compartilhando esse processo do câncer. Sim, vou estar falando, né, um pouquinho aqui, né, do câncer, para a gente se cuidar, porque nem tudo a gente deve culpar a sua doença, não. Também, né, falar de saúde, gente, é muito importante, porque eu acho que todos os pastores deveriam fazer isso. Não só falar, né, de Deus, sabe? Porque às vezes a gente tem mania de ficar falar só de Deus, é jejum, é oração. Mas a palavra do Senhor fala que é para nós orarmos, jejuarmos e vigiarmos. E para mim, vigiar é exatamente isso: é você cuidar do seu casamento, é você cuidar da sua saúde, é você cuidar de você, é você cuidar do seu emocional. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos vigiando, não dando brecha para a enfermidade, alimentando na hora certa, ter uma alimentação balanceada, ter seu sono. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês, né? O que causa essas doenças que está causando aí muitas pessoas que sobrecarrega, ficam dia a dia para lá para cá. Outra coisa também, não se planejar financeiramente, isso me prejudicou muito. Eu colocando, né, eu quero falar um pouquinho também sobre o financeiro aqui, sobre o financeiro. Por quê sobre o financeiro, profetiza? Porque faz parte do nosso dia a dia. Teve dias de eu precisar fazer um exame e eu não tinha dinheiro para fazer. Eu fiquei dependendo do LOAS, eu não consegui o LOAS. É outra coisa que eu vou estar trazendo aqui, outro conteúdo sobre isso, eu vou estar fazendo aqui. De você se planejar, de você ter um plano de saúde, às vezes ajuda, né? Coisas básicas, sabe, gente? Por muitas vezes eu precisei de uma fruta, eu não tinha como, né? Eu não tinha. Então, assim, são muitas coisas. E eu vou estar compartilhando isso aqui, né, em nome de Jesus com vocês. Já aproveitando, quero convidar você para se inscrever no canal, ativa o sininho para você não perder. Nós estamos com um devocional abençoador, um devocional a qual o Senhor trouxe a revelação desse devocional para mim estar fazendo. E assim, Deus vai trazer transformação grandes na vida de muitas pessoas através desse devocional. Quero convidar você para vir participar desse devocional abençoado. E o próximo vídeo, para não ficar longo esse daqui, eu vou compartilhar com vocês as bênçãos, o que o Senhor tem feito na minha vida, que é coisas grandes. O que o Senhor faz através
quando nós ouvimos, obedecemos e nos posicionamos. Coisas simples. Esse devocional é isso que eu ensino. Se você está travado, com a sua vida travada, as coisas não acontecem, né? Não realiza. Eu vou estar passando para você um devocional abençoado todos os dias às 7 horas. Quero convidar você para participar e eu tenho certeza que assim como tem sido bênção na minha vida, vai ser bênção também na sua vida. E fica ligadinho aqui, que aqui vai ter um pouquinho de tudo. Eu vou estar trazendo palavra de Deus, eu vou estar trazendo um pouquinho de mim, tá? Da minha história, de mim, né? O meu dia a dia, né? E vou estar compartilhando também o devocional com vocês aqui, aonde você vai romper ainda esse ano, vai ter mudança. Assim como Deus está trazendo mudança na minha vida, vai ter mudança na sua vida também, tá? O próximo devocional, fica ligadinho aí que tem novidade, coisas boas, viu? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe suas vidas e ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.